Bem-vindo, bem-vinda a essa aula onde a gente vai desenvolver uma filtragem de posts e um scrolling infinito com JavaScript puro. Aqui embaixo na descrição tem um link com um repositório onde você pode baixar o boilerplate inicial desse projeto, que já tem o HTML e o CSS prontos, e a gente vai focar só no JavaScript puro para implementar essa filtragem e esse scroll infinito. E o que é um scroll infinito? É uma forma alternativa de paginação. Se a gente vier aqui no Twitter, por exemplo, e pressionar a tecla End, a gente vê esse loader no fim da página enquanto os próximos tweets do feed estão sendo buscados. E isso é um infinite scroll. Ao invés de ter um índice de páginas na parte inferior da tela, quando essa parte inferior é alcançada, os próximos tweets são buscados e exibidos na tela. No nosso caso, inicialmente a gente vai buscar e exibir 5 posts na tela. Se a gente pressionar a tecla End, a gente vê um loader CSS indicando que mais posts estão sendo buscados. Se a gente rolar a tela, a gente vê os posts buscados inseridos na tela. Se a gente rolar a tela de novo, a gente vê mais posts e assim por diante. O que está acontecendo aqui é que por baixo dos panos, requests estão sendo feitos para uma API. Essa API é a JSON Placeholder, que é uma API de dados fake para a gente buscar informações e testar esses requests nas nossas aplicações. Se a gente rolar a tela, a gente vê que a gente pode fazer requests para tipos específicos de informações. Se eu clicar em Posts, essa URL vai disponibilizar 100 posts para a gente. E cada um desses posts é um objeto que tem as propriedades UserID, ID, o título e o texto do post. Então a gente vai fazer um request para essa URL e no fim dela a gente pode especificar alguns parâmetros para que a gente obtenha uma quantidade específica de posts. Se logo após posts a gente inserir um ponto de interrogação, underline e limit igual a 5 e pressionar Enter, a gente vê que o request para essa URL trouxe 5 posts. Se a gente quiser obter os próximos 5 posts, a gente pode inserir um e-comercial, underline e page igual a 2. Feito isso, a gente vê que agora os posts com ID de 6 a 10 foram obtidos. E é isso que a gente vai fazer aqui. Quando a página for rolada até um certo ponto, a gente vai buscar os próximos posts. E a gente também vai implementar essa filtragem, essa pesquisa de posts. Se aqui nesse input a gente inserir Sant, a gente vê na tela só os posts que contêm essa palavra. Se a gente pressionar Ctrl F e pesquisar por essa palavra, a gente vê ela destacada tanto no título quanto no texto de alguns posts. Se a gente limpar o input, todos os posts são exibidos novamente. E é o JavaScript puro dessa aplicação que a gente vai desenvolver agora. Então eu já baixei o repositório com os arquivos iniciais, que eu linkei aqui na descrição, e eu tenho um index.html com a marcação da aplicação, um style CSS com os estilos dela e um app.js vazio. E a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma requisição para a gente obter os posts. Para a gente buscar esses posts, a gente precisa saber para qual URL a gente vai fazer essa requisição. E a gente viu que com essa URL, a gente pode definir quantos posts a gente quer buscar e qual página a gente quer buscar. Então a gente pode começar declarando uma variável que vai armazenar qual página a gente quer buscar quando a gente fizer a requisição, que por enquanto vai ser a primeira página. Então a gente vai inserir uma letPage que recebe 1. E aqui abaixo, a gente vai criar a função que vai buscar esses posts. E essa função vai ser uma função async. Se você ainda não sabe o que é uma operação assíncrona e como promises funcionam, eu vou deixar linkado aqui na descrição uma aula onde eu falei só sobre esses conceitos com exemplos práticos. Então, se você tiver dificuldades em entender o que vai acontecer nos próximos minutos, assiste a aula sobre promises porque ela é um pré-requisito para você entender Async-Await. Por que é importante você aprender a trabalhar com Async-Await?
porque ele vai permitir que você escreva código baseado em promises, como se fosse síncrono, de uma maneira mais confortável para você escrever e mais legível e fácil de compreender. Então a gente vai inserir uma const getPosts que recebe uma função assíncrona. E dentro dessa função, a gente vai invocar um método fetch. O fetch é uma versão moderna para a gente fazer requisições AJAX no browser. AJAX é um acrônimo para Asynchronous JavaScript and XML. Em outras palavras, esse termo AJAX representa a possibilidade do código JavaScript que a gente escreve fazer requisições assíncronas para que dados sejam obtidos sem que a página precise ser carregada. Como que o fetch funciona? O fetch é um método que, ao ser invocado, faz uma requisição HTTP e traz os dados da URL que você especifica por argumento. Então, dentro desse fetch, a gente vai inserir a URL, só que a gente vai fazer com que o número dessa página seja dinâmico. Então, a gente pode substituir esse 1 por uma interpolação da page. Então, como a gente está usando async nessa função, a gente pode armazenar o resultado dessa invocação do fetch em uma const response. Porém, antes da invocação do fetch, a gente vai inserir a palavra-chave await, que só pode ser usada dentro de uma função async. O que vai acontecer aqui? Essa invocação do fetch vai ser executada e a requisição vai acontecer. E enquanto a resposta dessa requisição não chegar, nenhum código abaixo dessa linha do await vai ser executado. Ou seja, essa palavra-chave await vai pausar a execução do restante dessa função até que a resposta dessa invocação do fetch seja obtida. E quando a resposta dessa invocação for obtida, essa invocação vai resultar em uma promise e o await vai atribuir para a const response só o valor resolvido dessa promise. E aí, depois que o await atribuiu o valor resolvido da promise para a const response, as linhas abaixo dessa const vão ser executadas. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log, passar a response, e se aqui abaixo a gente invocar a getPosts e salvar, a gente vê no console o objeto response, que representa a resposta do request que a gente fez. E para a gente obter de fato o corpo dessa resposta, a gente precisa formatar ela para JSON. E para fazer isso, abaixo da response, a gente vai inserir uma const data que recebe await e em seguida a invocação do response.json. Por que é necessário usar o await antes de converter essa resposta para JSON? Porque o response.json resulta em uma promise. Se a gente remover o await e aqui nesse console.log a gente inserir a data e salvar, a gente vê que a gente obteve uma promise. Se a gente inserir o await antes do response.json, esse await vai esperar essa promise ser resolvida e depois disso vai atribuir só o valor dessa promise para const data. Se a gente salvar, a gente vê que a gente obteve o valor da promise em que o response.json resulta, que é esse array de objetos que a API enviou para a gente. E se você conhece promises e ainda não conhecia o async await, você sabe que a gente eliminou o encadeamento de vários métodos then e conseguimos obter o mesmo resultado. Então agora que a gente está obtendo os posts, ao invés de exibir os posts no console, a gente vai retornar eles. E para fazer isso, a gente pode inserir um return data ou, já que a data só está armazenando o valor da promise resolvida, a gente pode retornar diretamente o valor dessa promise resolvida. Só que tem um detalhe. Quando a gente insere a palavra async antes da declaração de uma função, essa função sempre vai retornar uma promise que encapsula o valor que a função está retornando. Para a gente comprovar isso, se a gente comentar esse return e aqui abaixo a gente inserir um return oi, se a gente envolver a invocação da getPost em um console.log e salvar, a gente vê uma promise exibida no console. Se a gente remover esse console.log daqui
e encadear a invocação de um then, que recebe uma função com o parâmetro value. E se dentro dessa função a gente inserir um console.log que recebe o value e salvar, a gente vê o valor que a promise que a getPost retorna estava encapsulando. Então toda função async implicitamente retorna uma promise. Eu vou remover esse return oi daqui, vou descomentar esse return do response.json e vou remover esse código aqui abaixo. Agora observa uma outra coisa. Se essa expressão vai resultar nos posts, mas de qualquer forma o return vai fazer com que esses posts sejam encapsulados dentro de uma promise, a gente pode remover esse await daqui, porque o await estava desencapsulando um valor que já iria ser encapsulado de novo nesse return. E por que a gente está retornando essa promise com os posts? Porque aqui abaixo a gente vai declarar uma função que insere esses posts no DOM. Então a gente vai inserir uma const add posts into DOM, que recebe async e em seguida uma função. Por que essa função vai ser async? Porque dentro dela a gente vai invocar a getPosts. E como a invocação da getPosts retorna uma promise com os posts, a gente vai usar o await para obter o valor dessa promise. Lembrando que o await só pode ser usado dentro de uma função async. Então a gente vai inserir uma const posts que recebe await e a invocação da getPosts. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que exibe a posts e aqui abaixo a gente invocar a addPosts into DOM e salvar, a gente vê os posts exibidos no console. E esses são os posts iniciais que vão ser buscados e exibidos na página assim que ela carregar. Para inserir esses posts no DOM, primeiro a gente vai iterar por cada objeto e inserir as informações desses objetos em divs. Cada div vai ser um post. E depois que a gente gerar essas divs, a gente vai inserir elas no DOM. Então, abaixo da posts, para a gente gerar um array de divs, a gente vai inserir uma const posts template que recebe a invocação do posts.map. O map é um método de array que pode ser usado quando você quer gerar um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado. O que o map vai fazer? Ele vai percorrer e copiar cada item do array, vai executar alguma transformação em cada um desses itens através da função que a gente passar como argumento para ele, e ele vai retornar um novo array com esses itens transformados. Ou seja, ele não vai modificar o array original no qual ele foi encadeado. No nosso caso, a gente quer gerar um novo array que também vai ter 5 itens, só que ao invés de serem objetos, os itens desse nosso novo array vão ser divs em formato de string. Então, como argumento desse map, a gente vai passar uma função. E essa função pode receber 3 parâmetros. O item, que é o item que está sendo iterado atualmente. O index, que é o index, a posição do item que está sendo iterado. E o array, que é o próprio array que está sendo iterado. Desses 3 parâmetros, só o item é obrigatório. E nesse exemplo, a gente vai usar só ele. Então, a gente vai fazer essa função retornar um valor. E muita atenção aqui para 2 coisas. Primeira coisa, essa função vai ser executada para cada item desse array. E segunda coisa, toda vez que essa função for executada, o valor que ela retornar vai ser adicionado como item desse novo array que o map está gerando. Então, como a gente quer obter um novo array de divs, a gente vai inserir que o retorno dessa função é uma template string com a abertura e o fechamento de uma tag div. Observa que cada objeto tem uma propriedade id que armazena o id do post. Então, se dentro dessa div a gente inserir uma interpolação da item.id, se a gente inserir a posts template nesse console.log e salvar, a gente vê o nosso novo array de strings no console, em que cada string é uma div que contém os IDs dos posts. O que aconteceu aqui?
Para a gente entender melhor, eu vou duplicar esse console.log, vou passar a posts e salvar. E eu também vou copiar esse map e colar ele aqui no console. Então o que aconteceu aqui? Essa função foi executada para cada item desse array. Na primeira vez que ela foi executada, esse parâmetro item recebeu esse primeiro objeto do array. Item.id resulta em 1, então nesse novo array que o map estava criando, o retorno dessa função, que é essa template string, foi adicionada como primeiro item do novo array. Depois disso, essa função foi executada pela segunda vez, só que dessa segunda vez, esse parâmetro item recebeu o segundo item desse array, que é esse segundo objeto com id 2, item.id resultou em 2, então nesse novo array que o map estava criando, essa template string foi adicionada como segundo item do novo array. E isso aconteceu até que a função fosse executada pela quinta e última vez. E nessa última vez, esse parâmetro item recebeu o quinto item do array, que é esse quinto objeto que tem o id 5, item.id resulta em 5, então nesse novo array que o map estava criando, essa string foi adicionada como quinto item do novo array. E nesse ponto, como a função já foi executada para todos os itens do array, então o novo array, com os novos itens que o map criou, foi armazenado nessa const posts template. Você lembra que eu disse que você vai usar o map quando você quiser obter um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado? É exatamente o que aconteceu aqui. A gente obteve um array com exatamente a mesma quantidade de itens do array original, só que com o id de cada post inserido dentro de uma div. Importante, para o map retornar esse novo array, essa função sempre tem que retornar um valor. E essa é uma das principais diferenças entre o map e o for-each, por exemplo, já que o for-each não retorna um valor. Então agora que a gente está conseguindo gerar um array de divs, a gente precisa inserir o conteúdo real que essas divs vão ter. Então por enquanto eu vou remover essa interpolação da item.id, vou quebrar a linha e vou identar essa div aqui embaixo. Essa div vai ter uma classe chamada post e dentro dela a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma tag div. E essa tag div vai ter uma classe chamada number e dentro dessa div a gente vai inserir o id do post. Então interpolação da item.id. Abaixo dessa div do id do post, a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma outra div que vai ter uma classe chamada post-info e dentro dessa div a gente vai inserir o título e o texto do post. Então a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma tag h2 que vai ter uma classe chamada post-title e dentro desse h2 a gente vai inserir o título do post. Então interpolação da item.title. E abaixo desse h2 a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma tag p que vai ter uma classe chamada post-body e dentro desse p a gente vai inserir o texto do post. Então item.body. Então essa é a marcação HTML que a gente precisa que os nossos posts tenham. Só que observa que a gente está usando a sintaxe objeto.propriedade nessas interpolações. E para evitar isso, a gente pode fazer um destructuring nesse objeto que está sendo recebido aqui no parâmetro dessa função. Então se a gente inserir abertura e fechamento de parênteses e uma expressão de destructuring, aqui dentro dessa expressão a gente pode fazer uma cópia do valor da propriedade id, do valor da propriedade title e do valor da propriedade body. Feito isso, eu vou selecionar a primeira ocorrência da item ponto, vou pressionar Ctrl D duas vezes para que as duas próximas ocorrências desses caracteres sejam selecionadas e vou eliminar a item ponto. Se a gente salvar, a gente vê o nosso array de divs no console. Eu vou trazer esse DevTools aqui para baixo para melhorar a nossa visualização
E se a gente expandir esse array e clicar 2 vezes nesse primeiro item do array, a gente vê que os valores das propriedades nas quais o destructuring foi feito foram renderizados dentro dessa string. Então cada item desse array é uma string que tem essa marcação HTML. Mas como que a gente vai inserir cada item desse array na tela? Primeiro, a gente pode fazer com que todos os itens desse array se transformem em uma só string. Ou seja, a gente vai transformar esse array em uma só string que contém cada div desse array. Para fazer isso, aqui no final da invocação do map, a gente pode encadear a invocação de um método join. O que o método join faz? Ele retorna uma nova string com todos os itens do array concatenados e separados por vírgula. Se a gente salvar, a gente vê no console uma string com todos os itens do array concatenados, e se a gente observar bem, a gente vê que entre uma div e outra existem vírgulas separando essas divs. Só que para a gente inserir essas divs na tela, a gente precisa remover essas vírgulas. E para fazer isso, a gente pode passar para o join um argumento opcional. Esse argumento opcional é um separador. Se aqui no join a gente passar uma string separador e salvar, a gente vê que agora o separador entre uma div e outra é a string separador que a gente especificou como argumento do join. Então, para ter nada entre uma div e outra, a gente pode especificar uma string vazia como argumento do join. Se a gente salvar, a gente vê que agora nada separa uma div da outra. Então, a gente já pode inserir essas divs na tela. E onde que a gente vai inserir essas divs? Se a gente inspecionar essa página, a gente vê que a gente tem uma div com o ID PostsContainer que está vazia. E é dentro dessa div que a gente vai inserir as divs que a gente acabou de gerar. Primeiro, a gente vai obter e armazenar a referência dessa div. Então, a gente vai atribuir para a propriedade innerHTML dessa referência as divs que a gente gerou. Então, aqui no topo do código, para a gente obter e armazenar a referência da div, a gente vai inserir uma const PostsContainer que recebe document.querySelector, que recebe hash posts-container, que é o ID da div vazia. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log com a PostsContainer e salvar, a gente vê a referência da div no console. E agora que a gente tem essa referência, eu vou remover esse console.log daqui, e aqui dentro da função, a gente pode remover esses console.log e inserir as divs dentro da PostsContainer. Então, PostsContainer.innerHTML recebe o valor que ela já tem concatenado ao valor da PostsTemplate. Então, o que vai acontecer aqui? A PostsContainer vai receber o valor que ela já tem, que por enquanto é nada, porque ela está vazia, e esse valor que ela já tem é concatenado à string PostsTemplate. E a innerHTML vai parsear o resultado dessa concatenação para HTML. Se a gente salvar, a gente vê os 5 posts inseridos na tela. Então vou posicionar esse DevTools aqui do lado direito para facilitar a nossa visualização. E se a gente inspecionar esse HTML, a gente vê as nossas divs inseridas dentro da div com o ID PostsContainer. Então agora que a gente inseriu os primeiros 5 posts na tela, a gente vai implementar o request dos próximos posts que vai acontecer quando a página for rolada até o fim. Para implementar essa funcionalidade, a gente precisa atrelar um listener de evento no window, que é o objeto global que representa a janela do browser na qual o nosso script está sendo executado. Então, abaixo da invocação da addPostsIntoDOM, a gente vai inserir o window.addEventListener, que vai receber como primeiro argumento uma string com o nome do tipo de evento que a gente quer ouvir, que é o scroll, e como segundo argumento, a gente vai inserir uma função que vai ser executada quando o scroll acontecer. Agora observe o seguinte, se dentro dessa função a gente inserir um console.log que recebe document, se a gente salvar e rolar a tela para baixo, a gente vê
um objeto document exibido no console. O que é esse objeto document? Quando o HTML é carregado no browser, o browser cria um objeto que modela esse documento, e esse objeto é o document. Se a gente expandir esse objeto, a gente não vai ver uma estrutura comum de objeto com propriedades e métodos. Ao invés disso, aqui no console, o que a gente vai ver é uma representação visual da página HTML. Só que a gente tem um monte de propriedades e métodos disponíveis para a gente usar nesse objeto document. Se a gente inserir document, ponto, a gente vê uma tonelada de métodos e propriedades que a gente pode usar. Então, se aqui no nosso app.js a gente encadear no document uma propriedade document element.scroll top e salvar, se a gente fizer um scroll na página, a gente vê alguns números no console. Esses números representam os pixels de distância entre o topo do documento e o topo visível do documento. Isso significa que entre esse topo da página que a gente está vendo agora e o topo do documento existem 100 pixels. Se a gente substituir essa scroll top pela scroll height e salvar, se a gente fizer um scroll, a gente vê 1275 no console. Esse número é o tamanho em pixels da altura total desse documento, incluindo as partes não visíveis dele aqui na tela. E uma última propriedade que a gente precisa ver é a client height. Então, se a gente substituir a scroll height pela client height e salvar, se a gente rolar a tela, a gente vê 1007 exibido no console. Esse número representa em pixels a altura entre o topo e o final da parte visível da página. E por que a gente viu essas propriedades? Para que a gente possa calcular o quão próximo do fim da página o loader vai ser exibido e os próximos posts vão ser buscados. Como que a gente vai checar se o usuário alcançou o fim da página? Primeiro, para a gente não ter que digitar document.documentElement várias vezes, a gente vai remover só o console.log, que envolve essa expressão, e a gente vai fazer um destructuring nas 3 propriedades desse document elements que a gente acabou de ver. Então a gente vai inserir uma const com uma expressão de destructuring que recebe document.documentElement. E nessa expressão de destructuring, a gente vai inserir que a gente quer copiar o valor da propriedade client height, da propriedade scroll height e da propriedade scroll top. Feito isso, aqui abaixo a gente vai checar se o usuário está perto do fim da página. Então a gente vai inserir um if com a seguinte condição: scroll top somado a client height é maior ou igual a scroll height subtraído por 10. O que a gente está dizendo aqui? Se a distância entre o topo e o topo visível do documento, somada à altura entre topo e o final da parte visível da página, é maior ou igual à altura total desse documento menos 10 pixels, dentro do bloco desse if, a gente vai executar um console.log que exibe faltam 10 pixels para a página acabar. Se a gente salvar e rolar a página devagar aqui pela barra de rolagem, quando faltam 10 pixels ou menos para a página acabar, a gente vê a mensagem exibida no console. Mas obviamente, a gente não vai deixar essa condição do if solta desse jeito. Então aqui acima, a gente vai inserir uma const isPageBottom almost reached, que recebe essa condição que a gente especificou no if. E aqui na condição do if, a gente vai referenciar a isPageBottom almost reached. No nome dessa const, eu prefiro não enfatizar que faltam exatamente 10 pixels para o fim da página ser alcançado, porque se esse número mudar para 15, por exemplo, a gente vai ter que mudar o nome da const. Então agora que a gente conseguiu capturar o momento da rolagem em que faltam 10 pixels para a página acabar, a gente precisa implementar o que vai acontecer quando o usuário chegar nesse ponto da página, que é a exibição do loading, o request dos próximos posts e a exibição dos posts na tela.
Então eu vou remover esse console.log daqui e a gente vai invocar uma função chamada showLoader. E aqui acima desse addEventListener, a gente vai criar essa função. Então const showLoader recebe uma função. E dentro dessa função, se a gente vier aqui no nosso index.html e pesquisar por loader, a gente vê que o container do nosso loader tem uma classe loader. E se a gente vier no nosso arquivo CSS, a gente vê o estilo do loader e abaixo desse estilo, a gente vê que se o loader também contém a classe show, ele fica opaco. Então dentro dessa função, a gente vai adicionar a classe show nessa div container do loader. E para fazer isso, primeiro a gente precisa obter e armazenar a referência dessa div. Então no topo do código, a gente vai inserir uma const loader container que recebe document.querySelector que recebe .loader. E agora que a gente obteve a referência do container do loader, dentro da showLoader, a gente vai usar o método add da propriedade classList para adicionar a classe show nesse container. Então loader_container.classList.add recebe a show. Se a gente salvar e rolar a página, a gente vê o loader exibido. Só que a gente precisa fazer com que esse loader desapareça depois de um certo tempo. Senão, quando os próximos posts forem inseridos na tela, o loader vai continuar aqui. Então, abaixo da adição dessa classe show, a gente vai remover a classe show desse loader depois de 1 segundo. E para fazer isso, a gente vai criar uma função chamada removeLoader. Então a gente vai invocar a removeLoader aqui dentro e acima da showLoader, a gente vai inserir uma const removeLoader que recebe uma função. E dentro dessa função, para a gente remover essa classe depois de 1 segundo, a gente pode invocar o setTimeout. O setTimeout é um método que vai invocar uma função imediatamente após o tempo que a gente especificar para ele. Então, como primeiro argumento do setTimeout, a gente vai inserir a função que deve ser executada e como segundo argumento, a gente vai inserir em milissegundos daqui a quanto tempo essa função que foi passada no primeiro argumento deve ser executada. Então a gente vai especificar 1000 milissegundos, que equivalem a 1 segundo. Ou seja, assim que o loader for exibido, a removeLoader vai ser invocada. Dentro da removeLoader, o setTimeout vai ser invocado, fazendo com que depois de 1 segundo, essa função do primeiro parâmetro seja executada. E dentro dessa função, a gente vai usar o método remove da classList para remover a classe show do loader container. Então, loader_container.classList.remove recebe show. Se a gente salvar e rolar a tela para baixo, a gente vê que depois de 1 segundo, o loader desaparece. E agora, logo após a remoção do loader, a gente pode implementar o request e a exibição dos próximos posts. Para fazer isso, a gente vai criar uma função chamada getNextPosts. Então a gente vai invocar a getNextPosts aqui abaixo e acima da removeLoader, a gente vai inserir uma const getNextPosts que recebe uma função. Dentro dessa função, a gente vai invocar a addPostsIntoDOM, que por sua vez invoca a getPosts dentro dela. Só que aqui no fetch da getPosts, o valor dessa letPage tem que ser 2. Se a gente olhar aqui mais acima, a declaração dessa letPage armazena 1. Então aqui dentro da getNextPosts, primeiro a gente vai incrementar o valor da page. Então page mais. E abaixo desse incremento, a gente vai buscar os próximos posts e inserir eles no DOM. Então a gente vai invocar a addPostsIntoDOM. Se a gente salvar e rolar a tela para baixo, o loader é exibido por 1 segundo e depois disso os próximos posts são buscados e inseridos no DOM. Então agora que o scroll está funcionando, a gente pode implementar a filtragem dos posts para que quando uma palavra seja inserida nesse input, só os posts que contenham essa palavra sejam exibidos na listagem. Antes de qualquer coisa, a gente precisa obter e armazenar a referência desse input. E depois a gente vai adicionar um listener de evento nele. Se a gente inspecionar esse input, a gente vê que ele tem um ID filter.
Então no topo do nosso código, a gente vai inserir uma const filter input, que recebe document.querySelector, que recebe hashFilter, que é o ID desse input. E lá no fim do nosso código, a gente vai adicionar um event listener nesse input. Então filter input.add event listener, e o tipo de evento que a gente vai passar como primeiro argumento é o input. Esse evento input é disparado quando o valor do input é modificado. Então se aqui no segundo argumento a gente inserir uma função e dentro dessa função a gente executar um console.log que exibe olá e salvar, cada vez que a gente insere um caractere nesse input, olá é exibido no console. Então nosso próximo passo é fazer esse console.log exibir o que está sendo inserido no input. Para fazer isso, a gente vai precisar usar o objeto event no parâmetro dessa função. O que é o event? No browser, quando um evento acontece, dentro dessa função de callback, o browser disponibiliza para a gente automaticamente um objeto aqui no parâmetro dessa função, que é o objeto que a gente chama de event. Esse objeto contém informações sobre o evento que aconteceu. Se dentro desse console.log a gente inserir o event e salvar, se a gente inserir um caractere nesse input, a gente vê no console um objeto input_event que contém informações sobre o evento input que aconteceu. Se a gente expandir esse objeto, a gente vê várias e várias propriedades disponíveis. E para a gente obter o valor que foi digitado no input, primeiro a gente precisa obter uma referência desse input, que é o elemento no qual o evento aconteceu. E para a gente saber em qual elemento o evento aconteceu, a gente vai usar essa propriedade target. Se a gente pousar o mouse sobre o valor que essa propriedade armazena, a gente vê destacado na página o elemento no qual o evento de input aconteceu. Ou seja, a target armazena a referência do elemento em que o evento ocorreu. Então, se aqui nesse event do console.log a gente encadear a propriedade target e salvar, se a gente inserir um caractere nesse input, a gente vê no console a referência do elemento no qual o evento aconteceu, que é o input. E para a gente obter o valor desse input no momento em que algum caractere é inserido nele, a gente vai usar a propriedade value. Então, se aqui na target a gente encadear a value e salvar, a cada vez que a gente insere um caractere nesse input, a gente vê no console o valor do input. Então agora que a gente obteve o valor do input, a gente pode armazenar esse valor em uma constante. Então a gente pode remover esse console.log daqui e a gente vai inserir uma const input_value que recebe a event.target.value. E agora a gente vai implementar a filtragem dos posts. Ou seja, a gente vai fazer com que só os posts que contenham o valor digitado no input sejam exibidos. Para fazer isso, o nosso primeiro passo é obter e armazenar as referências dos posts que estão na tela. E a gente pode usar o querySelector_all para obter essas referências. Então, const posts recebe document.querySelector_all, que recebe .post, que é a classe que a gente inseriu nas divs dos posts. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que exibe posts e salvar, se a gente inserir um valor no input, a gente vê no console um node_list com as referências dos posts que estão na tela. E agora que a gente obteve essas referências, a gente pode checar se o valor do input dá match com alguma string do título ou do corpo dos posts. Nos posts que não derem match, a gente insere um display none, e nos posts que derem match, a gente insere um display flex. Então aqui abaixo, antes desse console.log, a gente vai usar um for_each para iterar sobre cada post. Então posts.for_each recebe uma função com um parâmetro post, que representa cada post desse node_list, e dentro dessa função, a gente vai inserir o console.log que exibe post. Se a gente salvar e inserir um valor no input, a gente vê no console a referência de cada post que está na tela.
Então agora que a gente está obtendo a referência de cada post, a gente vai fazer com que só os posts que contenham o valor digitado no input sejam exibidos. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai obter o texto do título e do corpo de cada post. E a gente pode fazer isso através da propriedade TextContent. Então a gente vai inserir uma const postTitle que recebe post.querySelector e a gente vai obter a referência do H2 do post que tem a classe postTitle. Então .post-title. E para obter o texto desse elemento, a gente vai encadear a TextContent. E para obter o texto do corpo do post, a gente pode duplicar essa linha com Shift Alt e seta para baixo. Vamos substituir o title dessa classe por body e vamos substituir o title dessa const por body. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que recebe um objeto com as propriedades postTitle e postBody, se a gente salvar e digitar algum valor no input, a gente vê alguns objetos no console e se a gente investigar esses objetos, a gente vê que as propriedades deles armazenam o título e o corpo de cada post. E agora, a gente pode criar uma condicional que checa se o valor digitado no input existe no título ou no corpo desses posts. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode usar o método de string includes. Para a gente entender como esse método funciona, aqui no console do browser, a gente vai inserir uma string oi, seu pai tem boi, e nessa string a gente vai encadear a invocação do includes. Se a gente inserir a string seu como argumento desse includes, ele vai retornar true. Por quê? Porque essa string contém um caractere S seguido de um caractere E seguido de um caractere U. Ou seja, o includes retorna um boolean indicando se a string contém o valor que a gente está buscando nela. Caso o valor que a gente especificou como argumento do includes não exista na string, o includes vai retornar false. Se a gente invocar esse includes passando a string y, a gente vê false exibido porque essa string não contém um y. Então a gente pode remover esse console.log daqui e vamos inserir um if com a seguinte condição: se postTitle.includes, que recebe o valor do input, resulta em true, ou se postBody.includes, que recebe o valor do input, resulta em true, ou seja, se uma dessas duas expressões resultarem em true, o código que a gente inserir dentro desse bloco vai ser executado. Só que tem um detalhe aqui, o includes é case sensitive, ou seja, se aqui no console do browser a gente inserir o S maiúsculo, o includes só retornaria true se o S da palavra seu também fosse maiúsculo. Para resolver isso, antes de fazer essa checagem, a gente precisa transformar o valor inserido no input, o título do post e o corpo do post em só maiúsculo ou só minúsculos. Então aqui no fim da postBody, eu vou segurar Ctrl, vou clicar no fim da linha da postTitle, vou clicar no fim da linha da inputValue e vou encadear um toLowerCase. Ou seja, agora todas as strings que essas três expressões retornarem vão estar com todas as letras minúsculas. E a gente não precisa mais se preocupar com o case sensitive do includes. Vamos ver se funcionou? Dentro do bloco de código desse if, a gente vai inserir um console.log que recebe uma template string post e uma interpolação do index mais 1. E como segundo argumento desse console.log, a gente vai inserir o post. Se a gente adicionar o index como segundo parâmetro dessa função, envolver esses parâmetros em parênteses e salvar, se a gente rolar a tela para baixo, o loader é exibido e depois de 1 segundo os próximos posts são inseridos na tela. E se aqui no input a gente inserir sunt, a gente vê no console que o título e ou o corpo dos posts 1, 4, 5 e 7 contém a palavra sunt.
Se a gente pressionar Ctrl F e pesquisar por Sant, a gente vê a palavra Sant destacada nesses posts. Então agora que a gente fez essa filtragem, a gente vai fazer com que os posts que derem match com o valor do input recebam display flex, e os posts que não derem match com o valor do input recebam display none. E a gente vai fazer isso através da propriedade style. Então eu vou remover esse console.log daqui, vou remover esse parâmetro index, e dentro do bloco desse if a gente vai inserir post.style.display recebe flex. E abaixo desse display flex, a gente vai inserir um return para não ter que encadear um else nesse if. E abaixo desse bloco do if, a gente vai atribuir um display none para a propriedade display do post. Então post.style.display recebe none. Ou seja, a cada mudança de valor no input, se o valor do input existe no título ou no corpo de um post, esse post vai receber um display flex e o return vai fazer essa função parar de ser executada. Ou seja, se o bloco do if for executado, o código abaixo desse bloco vai ser ignorado. Como essa função vai ser executada para cada post, se na primeira execução da função o bloco do if for executado, o return vai parar a execução da função nesse ponto, e então a função vai ser executada novamente para o próximo post. Mas, caso essa expressão resulte em false, ou seja, se o valor do input não existe no título ou no corpo de um post, o bloco do if não vai ser executado e esse post vai receber um display none. Vamos testar? Se a gente salvar e rolar a página, os próximos posts são exibidos na tela. Se a gente inserir Sant, a gente vê na tela só os posts que contêm essa palavra. Se a gente clicar no gap entre um post e outro e inspecionar a div posts container, a gente vê que todas as divs que contêm os posts receberam um display flex ou none, dependendo se o post tem a palavra pesquisada ou não. E como o evento input é disparado a cada vez que o valor do input é modificado, se a gente remover esse valor do input, as divs que tinham display none recebem display flex e são exibidas na tela novamente. E agora que a gente fez o scroll infinito e a filtragem dos posts funcionar, a gente pode observar o que a gente pode melhorar no nosso código. A primeira coisa que a gente pode melhorar na aplicação é a remoção do loader. Se a gente recarregar a página e rolar ela, a gente percebe que a retirada do loader da tela e a inserção dos posts estão acontecendo no mesmo momento. E como o loader tem um pequeno delay para desaparecer totalmente, isso faz com que haja uma sobreposição do esmaecimento do loader dentro do post. Para resolver isso, aqui dentro da função getNextPosts, a gente pode fazer o código dessa função ser executado depois de 300 milissegundos. E por que 300 milissegundos? Se aqui no nosso style CSS a gente observar o valor da propriedade transition do loader, a gente vê que o tempo que ele leva para esmaecer é de 300 milissegundos. Então aqui na getPosts, a gente vai invocar um setTimeout, que recebe uma função como primeiro argumento, e aqui abaixo eu vou selecionar essas duas linhas de códigos e vou pressionar Alt e seta para cima para mover esse código para dentro dessa função. E como segundo argumento do setTimeout, a gente vai especificar que essa função do primeiro argumento deve ser executada após 300 milissegundos. Então, quando esse loader for removido, a getNextPosts vai ser invocada e depois de 300 milissegundos, que é a duração do delay de desaparecimento do loader, os posts vão ser adicionados na tela. Se a gente salvar e rolar a página para baixo, a gente vê que agora o esmaecimento do loader não sobrepõe mais a exibição dos posts. E agora, aqui no final do código, a gente pode desacoplar essas funções dos addEventListeners e nomear essas ações para que o código fique mais semântico.
Nesse caso da função de callback do event listener do input, por essa função lidar com o valor que está sendo inserido no input, ela vai receber um nome mais genérico, que pode ser handle input value, por exemplo. Mas quando a gente desacoplar essa função do for each, essa função pode ter um nome mais específico. Então, acima desse listener de evento, a gente vai inserir uma const handle input value, que recebe a função que a gente passou como segundo argumento do add event listener, e como segundo argumento desse listener de evento, a gente vai passar a handle input value. E a gente também pode desacoplar essa função do for each e nomear essa ação. Vamos pensar aqui, o que está acontecendo dentro dessa função? Ela recebe um post por parâmetro, depois ela armazena nessas constantes o título e o corpo do post, e aqui embaixo ela verifica se o valor do input corresponde a alguma string do título ou do corpo do post. Se corresponder, o post é exibido na tela. Se não corresponder, o post não é exibido na tela. Então, baseado no que ela está fazendo, quais seriam alguns possíveis nomes para essa função? Ela modifica a visibilidade dos posts? Modifica. Então, um possível nome seria change, que eu vou escrever em um comentário, post visibility. O que mais que ela faz? Ela seleciona quais posts devem ser visíveis? Sim. Então, outro possível nome seria select post that should be visible. Essa função faz com que os posts que correspondem ao valor do input sejam exibidos? Sim. Então, um outro possível nome seria show post that match input value. Só que essa exibição é baseada em uma condição. Então, a gente pode fazer uma variação desse último nome, substituindo esse that por if. Então, perfeito, a gente tem 4 opções de nome para essa função. Qual desses nomes deixa mais explícito o que essa função está fazendo? Obviamente, esse critério é um pouco subjetivo, mas eu acredito que essa quarta opção deixa explícito de uma forma mais abrangente o que essa função está fazendo. Então, vou remover esses outros nomes daqui e a gente vai inserir uma const showPost if match input value, que recebe essa função de callback do argumento do for each, e como argumento do for each, a gente vai inserir a referência da showPost if match input value. Só que observa que dentro dessa função a gente precisa obter o valor do input, e esse valor do input está armazenado aqui na input value e a gente não está passando a input value para dentro dessa função. Ou seja, se a gente salvar e inserir algum valor no input, um erro é lançado no console dizendo que input value is not defined. Se a gente clicar nesse link, a gente vê que na linha 61 a gente está usando a input value, mas ela não foi declarada nesse escopo. Se você ainda não sabe muito bem o que é escopo, dá uma olhada na aula sobre escopo que eu vou deixar aqui na descrição. Então, como a input value não existe nesse escopo, esse erro foi lançado no console. Como que a gente pode passar esse input value para dentro dessa função? A gente pode usar uma closure. O que é uma closure? Em JavaScript, toda função tem acesso aos valores que estão num escopo externo a ela. Ou seja, se aqui no for each a gente invocar essa função e passar o input value como argumento, a gente pode fazer com que essa função receba uma função que recebe input value como parâmetro e retorna outra função. Ou seja, essa função que tem o parâmetro post acessa o valor do input value mesmo que ele esteja em outro escopo, em um escopo externo. E por que foi necessário a gente implementar uma closure nesse caso? Porque o for each precisa receber a declaração de uma função como argumento. Então, nessa invocação, além da gente passar o valor do input value para esse parâmetro, a gente também está retornando lá para o argumento do for each a declaração dessa função que tem o parâmetro post. E isso significa que se aqui acima do for each a gente inserir um console.log
que recebe exatamente essa invocação e salvar, se a gente inserir um S nesse input, a gente vê no console a função que o for-each está recebendo como argumento. Se a gente rolar a tela para baixo, os próximos posts são exibidos, e se aqui no input a gente inserir sunt, só os posts que contêm essa palavra são exibidos. Então a gente pode remover esse console.log daqui e a gente pode melhorar a legibilidade dessa condição do if. O que essa expressão está fazendo? Ela está checando se o título ou o corpo do post contém o valor que foi inserido no input. Então aqui acima a gente pode criar uma const post contains input value que recebe essa condição que o if estava checando. E para não deixar essa expressão com mais de 80 caracteres, a gente pode quebrar a linha antes do or. Então, a gente vai referenciar essa const post contains input value como condição do if. Se a gente salvar e rolar a tela para baixo, os próximos posts são exibidos, e se aqui no input a gente inserir sunt, só os posts que contêm essa palavra são exibidos. Então o nosso refactoring não quebrou o código. Outra função que a gente pode desacoplar e nomear é essa função de callback do listener do scroll. Então aqui acima a gente pode declarar uma const handle scroll to page bottom que recebe essa função do segundo argumento do listener de evento, e como segundo argumento desse add event listener, a gente insere a handle scroll to page bottom. E para que essa linha não tenha mais de 80 caracteres, a gente vai quebrar ela antes do maior ou igual. Se a gente salvar e rolar a tela para baixo, a gente vê que quando a parte inferior da página foi alcançada, o loader e os posts foram exibidos, então o nosso refactoring não quebrou a aplicação. Na parte superior do código, a gente tem uma função add posts into DOM, e dentro dela a gente tem a posts template que armazena o template HTML dos posts. E a gente pode extrair e isolar em uma outra função todo esse código que ela recebe. Então acima da add posts into DOM, a gente vai inserir uma const generate posts template que recebe uma função com o parâmetro posts e que vai retornar esse map que a posts template está recebendo. Então eu vou identar esse código da generate posts template e a gente vai fazer a posts template receber a invocação da generate posts template que recebe posts como argumento. Se a gente salvar, a gente vê que os posts foram inseridos na tela, e se a gente rolar a página, a gente vê os próximos posts exibidos. Então o refactoring que a gente fez na função não quebrou o código. E aqui acima a gente tem uma string com uma URL gigante ultrapassando os 80 caracteres. Então a gente pode quebrar esse fetch para a linha de baixo. E feito isso, a gente pode mover esse add event listener do window para que ele fique próximo ao listener de evento do input. Por quê? Para que o nosso código seja organizado por blocos lógicos. Aqui no topo a gente tem um bloco de código só com as consts. A let está isolada para evidenciar que o papel dela é diferente dessas consts, porque ela precisa deixar explícito que como ela é uma let e armazena um número, o valor dela vai ser modificado. Logo abaixo a gente tem as declarações das nossas funções, e inclusive a invocação da add posts into DOM pode ficar antes dos event listeners, e abaixo das declarações das funções a gente tem a invocação da add posts into DOM e temos os listeners de eventos. Ou seja, o nosso código está subdividido por blocos de código. E dentro desses blocos, a gente agrupou partes do código que fazem ações similares. Se a gente salvar, a gente vê os posts inseridos na tela. Se a gente rolar a página, a gente vê os próximos posts exibidos. E se a gente inserir um valor nesse input, só os posts que contêm esse valor são exibidos. E se a gente limpar o input, todos os posts são exibidos novamente. Ou seja, a aplicação continua funcionando, só que agora, com o refactoring que a gente implementou,
o nosso código está mais legível, organizado e manutenível. E se você ficou até o final dessa aula, você merece saber de uma notícia em primeira mão. Em breve vai acontecer a segunda edição da Semana do JavaScript. Roger, e o coronavírus? Que se dane o coronavírus! Se você chegou até o fim dessa aula, parabéns! Esse é um sinal de que você, ao contrário da maioria das pessoas, é uma pessoa comprometida em alcançar a fluência em JavaScript. Porque no fim das contas, é esse tipo de atitude que diferencia os curiosos dos comprometidos. E o que é fluência em JavaScript? É construir aplicações web com JavaScript puro, sem grandes dificuldades. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você acha que ele te ajuda de alguma forma a alcançar a fluência em JavaScript, fica ligado porque em breve eu vou falar mais sobre a semana do JavaScript. Combinado? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, um abraço e até a próxima!